Porque muitas vezes parece que Deus não nos escuta, que nossas preces não são ouvidas, que nossos lamentos não são sentidos. E por que que muitas vezes nós não podemos escutar a Deus? Porque temos muitas vezes essa sensação de estar orando ao vazio, orando ao nada. Nós vamos falar nesse vídeo sobre a causa fundamental por trás dessa sensação. Eu sou o professor Tiago Santana e você está no Simbolismo Secreto da Bíblia. O primeiro que nós temos que entender é que a Bíblia, por um lado, é histórica, ela conta a trajetória do povo judeu, do povo de Israel, os seus diversos conflitos, as suas diversas idas e vindas, a sua trajetória enquanto povo, os diversos profetas, as diversas pessoas que anunciaram uma verdade, uma palavra sobre Deus e que emergiram no meio desse povo. Mas, acima de tudo, nós temos que compreender que a Bíblia é simbólica. Quando a gente observa os ensinamentos bíblicos, quando a gente observa do Gênesis ao Apocalipse, o que nós temos ali é uma linguagem metafórica que nos está expressando algo. E o que é esse algo que a Bíblia está nos expressando? Esses símbolos que nós vemos ali se tratam de elementos que nós temos dentro da nossa própria psique, dentro do nosso próprio mundo interior. São aspectos da nossa psicologia que precisam ser cultivados, como por exemplo as virtudes, e elementos que precisam ser enfrentados, que precisam ser corrigidos, que são os nossos defeitos, os nossos pecados, ou o nome que a gente queira chamar. E esses elementos que nós carregamos dentro de todos nós, essa luz e trevas que todos nós temos dentro, são representados na forma de personagens bíblicos, que, insisto, tem algo de histórico nesses personagens e algo de simbólico em tudo aquilo que eles vivem. E essa simbologia é onde está a instrução, onde está instruindo a nossa alma. Portanto, a Bíblia não é um livro do passado, a Bíblia é um livro atemporal. E os seus ensinamentos serviram ontem, servem hoje e vão servir no futuro. Para nós entendermos a Bíblia, para entendermos o ensinamento que ela encerra e por que temos essa sensação de que Deus não nos escuta, a primeira coisa que nós temos que compreender é que nós precisamos entender sobre autoconhecimento, uma vez que a Bíblia trata de elementos psicológicos que todo ser humano, sem exceção, independente de credo, independente de etnia, de momento histórico que esteja vivendo, que todo ser humano carrega dentro de si. Quando nós falamos de autoconhecimento, a gente precisa entender que nós estamos falando do estudo da nossa própria psique. Daí que a palavra psicologia, a própria palavra psicologia, é uma palavra que vem do grego. Psique significa alma e logia significa estudo. Então vejamos a profundidade que existe nessa palavra. Hoje em dia, lamentavelmente, a psicologia se afastou muito das suas origens. Mas a psicologia, em essência, é o estudo da alma. Quando nós falamos de autoconhecimento, nós precisamos entender, a primeira coisa, nós precisamos entender que cada um de nós tem uma psicologia particular. Nós temos uma psicologia íntima, própria. Cada um de nós tem o seu próprio jeitão de ser. Cada um de nós tem os seus valores, as suas virtudes, os seus defeitos, as suas manias, as suas contradições, a sua forma de falar, a sua forma de brincar, os assuntos que consideram sérios, os assuntos que consideram menos sérios. A primeira coisa que a gente precisa entender é que cada um de nós possui uma psicologia particular, específica, única e irrepetível.
Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa entender que autoconhecimento é estudar a nossa própria psicologia. De nada adianta nós lermos muitos livros sobre autoconhecimento, nós assistimos vídeos como esse, se a gente não se detém, se a gente não se atenta para a importância da gente estudar a si mesmo. Como que um mecânico pode saber como está o funcionamento de um carro? Não adianta ele fazer cursos ou ele buscar essa resposta fora. Para saber como está um carro em específico, o que ele precisa fazer? Ele precisa abrir o capô, ele precisa olhar como está o funcionamento ali, ele precisa entrar debaixo do carro e ver o que está acontecendo ali. É o mesmo. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que ter claro. Nós precisamos nos interessar por isso que se chama psicologia. A psicologia, meus amigos, sempre foi uma disciplina, um conhecimento atrelado à religião. No fundo, a verdadeira religião, ela é psicológica. Vejam o próprio nome, estudo da alma. Então, essas coisas, se a gente quer viver uma vida espiritual rica, a gente precisa se interessar pelo estudo da psicologia de nós mesmos, porque, insisto, essas coisas andam juntas. Pois bem, uma vez que a gente se interessa pelo estudo de nós mesmos, que a gente entende que nós temos uma psicologia particular e que a gente precisa estudá-la, a gente precisa compreender o primeiro grande conceito desse tema, que é o seguinte: todos nós, sem exceção, vivemos em dois mundos, simultaneamente. Nós vivemos em um mundo exterior a nós mesmos e vivemos em um mundo interior a nós mesmos. Então, evidentemente, no nosso mundo exterior estão todos os lugares onde a gente vive e frequenta. No nosso mundo exterior está a nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama, está o sofá da nossa sala, está o nosso trabalho, onde a gente se desloca todos os dias, está o nosso bairro, as ruas por onde a gente anda, estão as casas dos nossos amigos ou parentes que a gente costuma ir, os lugares, bares, restaurantes que a gente costuma frequentar, as viagens que a gente costuma fazer, etc, etc, etc. O mundo exterior, evidentemente, é tudo aquilo que é exterior a nós mesmos. E o que é o nosso mundo interior? O nosso mundo interior são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Pois bem, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: normalmente a gente tem a tendência de considerar como importante na vida o mundo exterior. E o mundo interior a gente negligencia. A gente nem sabe muito bem o que é isso de mundo interior, se isso existe, se isso é importante ou não. Normalmente a gente acha que as coisas sérias na vida, que as coisas importantes na vida, elas dizem respeito exclusivamente ao mundo exterior. Tanto que se a gente perguntar para qualquer pessoa, se eu perguntar para vocês, inclusive peço aí, escrevam aí nos comentários, qual é o principal objetivo de vida atualmente seu? Muito provavelmente, quando a gente pergunta isso, o que a gente escuta são motivos ou objetivos relacionados à vida profissional, à vida familiar, enfim, a ter uma família próspera, saudável, equilibrada, etc, etc. Coisas maravilhosas, por sinal. Fazer uma viagem, desenvolver um estudo X, algo na nossa carreira. Os nossos objetivos quase sempre estão relacionados a metas, a objetivos da vida exterior. E a nossa vida interior, insisto, é algo que dificilmente a gente dá alguma importância. Pois bem, me acompanhem como esse é um erro grave como a gente comete. Infelizmente, ninguém nos instruiu sobre isso. E não nos explicaram o absurdo que é a gente ter essa visão sobre a vida. Por um motivo muito simples. A vida interior, ela é mais real do que a vida exterior. Por mais incrível que isso possa nos parecer. Por exemplo, o mundo exterior, ele muda o tempo inteiro. Então, nesse momento, vocês estão assistindo esse vídeo,
Vocês estão sentados em algum lugar assistindo, talvez na sala de casa, talvez no quarto, no trabalho, não sei, não importa. Esse local agora, onde vocês estão assistindo esse vídeo, nesse momento, vocês têm um cenário externo aí, o local que vocês têm. Num estalar de dedos, vocês vão sair daí, vocês vão para um outro local. Então, se a gente está em casa, de repente vai sair para o trabalho, e aí do trabalho a gente passa algumas horas, depois a gente vem para casa de novo, em outro momento a gente está na casa de um parente, num outro momento a gente está numa viagem e assim por diante. Se a gente é um pouquinho reflexivo e coloca um pouquinho de atenção, a gente vê que o nosso entorno ele muda o tempo todo, a gente está o tempo todo mudando de ambiente. O mundo exterior, ele é efêmero, ele é uma espécie de vento que muda constantemente. Se eu não gosto do meu mundo exterior, eu posso mudá-lo assim, é fácil. Se a gente não gosta do mundo exterior que nós temos, não é uma coisa tão difícil. Se eu não gosto da casa que eu vivo, eu posso mudar de casa. Se eu não gosto do trabalho que eu tenho, eu posso mudar de trabalho. Se eu não gosto da cidade que eu vivo, eu posso mudar de cidade. Eu posso mudar até de país e ter um cenário exterior completamente diferente. Até o idioma vai ser diferente, as pessoas vão falar outra língua, vão ser de uma outra forma, com uma outra cultura. Porém, meus amigos, prestem atenção nisso. Em qualquer um desses lugares que nós vamos, não importa onde a gente esteja, o que a gente leva com a gente? Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não importa se a gente está no trabalho, se a gente está em casa, se a gente está na França ou no Zimbábue. Aonde quer que nós vamos, a gente carrega o nosso mundo interior com a gente leva os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O mundo interior é mais real do que o mundo exterior. Nesse sentido, a gente pode dizer que o nosso mundo interior é mais real do que a poltrona da sua casa. Se eu sou uma pessoa mal-humorada, e eu estou sempre mal-humorado, sempre cheio de ira, e aí eu estou sempre reclamando do meu país e disso e daquilo. E aí eu falo, eu não quero mais saber disso, eu vou mudar de país. E se a gente vai e muda de país, só que se eu sou mal-humorado, o que vai acontecer quando eu chegar no outro país? Eu carrego o meu mau humor comigo. Vai ter um momento breve de fascínio, assim que a gente muda, vai ter um breve momento de deslumbramento com a novidade, com ar de novidade, e logo que a gente se habitue, que a gente se adapte àquela nova rotina, àquela nova vida, nós vamos voltar a ser, se é que a gente deixou de ser em algum momento, exatamente como a gente era antes. E aí vamos voltar a ser mal-humorados. Se antes eu era mal-humorado e xingava em português, eu vou indo para Inglaterra, não sei, eu vou estar resmungando em inglês. Mas o meu mundo interior é o mesmo. Portanto, a mudança interior, ela não é tão simples como a mudança exterior, que é mais fácil, e ela requer a sua atenção, se a gente não fizer consciência do nosso mundo interior, e é no nosso mundo interior onde estão as nossas dores, as nossas angústias, os nossos medos, aquelas coisas que a gente gostaria de mudar dentro de nós, elas estão no nosso mundo interior. E enquanto a gente estiver ignorando que esse mundo interior existe, como é possível que a gente faça alguma mudança? Jamais vai acontecer. A gente vai estar cometendo o erro que a grande maioria das pessoas comete, que é fazer o quê? Eu não estou bem, eu não me sinto bem, então eu faço o quê? Eu fico tentando fazer mudanças externas. Eu não estou bem, deve ser o meu trabalho. Eu não estou bem, deve ser a minha esposa. Deve ser o gato, é o cachorro, é o vizinho, é isso, aquilo. A gente tem sempre a tendência de buscar uma causa externa
para algo que no fundo é 100% interno. Ouçam-me bem, 100% interno, independente da situação externa. Em outras aulas nós vamos falar a fundo sobre isso. Pois bem, uma vez claro isso, a gente precisa entender que esse mundo interior, uma vez que ele é extremamente real, nós temos que aprender a explorar esse mundo interior. Nós temos que aprender a desenvolver-nos nesse mundo interior. E como nós fazemos isso? Quando a gente quer entender o mundo exterior, o que nós fazemos? Qual que é a base, o ponto de partida da ciência? A ciência é o conhecimento, é a exploração dos fenômenos que existem no universo. Qual que é o ponto de partida da ciência? A observação. A ciência é o cientista, é esse alguém que coloca atenção nos fenômenos externos e vai tentando compreender esses fenômenos e extrair conhecimento desses fenômenos. O biólogo é alguém que se dedica a estar aí em meio à natureza, ou em um laboratório, observando, esquadrinhando, está ali numa floresta ali observando a vida dos pássaros, o seu comportamento, o seu habitat, os animais, etc. Ou está dentro de um laboratório observando células, mitocôndrias, material genético, etc, etc, etc. E essa observação vai fazendo com que ele vá obtendo conhecimento de tipo biológico. O astrônomo é alguém que faz o mesmo com relação às estrelas, com relação ao universo. Ele está o tempo todo observando os fenômenos relacionados ao espaço e a partir dessa observação, a partir de cálculos matemáticos, ele vai extraindo um conhecimento. Pois bem, se o conhecimento exterior tem como ponto de partida a observação, o que nos permitiria desenvolver um conhecimento interior? A autoobservação. E isso, infelizmente, é algo que provavelmente deve ser uma palavra nova para vocês que me escutam agora. É uma coisa que, infelizmente, não nos ensinaram nas escolas, não nos ensinaram, muito provavelmente, na nossa família. Nós temos que aprender a nos auto-observar, a estudar a nós mesmos, a estar pendentes do porquê pensamos como pensamos, porquê sentimos como sentimos, agimos como agimos. Essa auto-observação, estar consciente de si mesmos, é o primeiro passo, é o passo inicial para a gente começar a entender como funciona a nossa psicologia. Então, por exemplo, estamos aguardando um ônibus, num ponto de ônibus aguardando um ônibus, e o ônibus demora a chegar, e o ônibus não chega. E aí a gente começa a ficar impaciente, e começa, meu Deus, porque esse ônibus não chega, mas que coisa absurda, mas que demora, eu tenho que chegar em tal lugar, e aí a gente começa a roer a unha, e aí começa a tremer o pé, ou estamos, a mesma coisa, numa fila de banco, não importa onde seja. O que é autoobservação? É a gente se perceber. Tá, mas espera aí. O que é isso que faz eu ficar roendo a unha e ficar sempre inquieto? Já repararam como tem pessoas que estão sempre inquietas e não tem paz no corpo? Já parou para pensar que muitas vezes somos nós que estamos assim e que as pessoas nos veem assim? O que é isso que se chama impaciência? O que é esse elemento? O que esse elemento discursa na minha mente? Qual é o discurso da impaciência? Porque, meu Deus, porque eu vou chegar atrasado, porque eu não posso atrasar no trabalho, porque o meu chefe já falou que isso, que não sei o quê, porque, nossa, porque é uma vergonha, porque não nos trata como deveria, porque como demora o atendimento nesse posto médico, porque... Como sentimos? O que esse elemento psicológico que se chama impaciência, o que ele faz a gente sentir? Como fica o coração? Um aperto? Como é? Em termos motores, como a gente se move? O que a gente poderia dizer sobre a ira? A gente está dirigindo na cidade,
tranquilo, ouvindo uma música que a gente gosta, e de repente um carro nos corta. E a gente dá uma freada brusca. Automaticamente vem esse algo que faz a veia saltar, que faz a gente ficar com o olho esbugalhado, e automaticamente a gente solta ali um palavrão. Mas isso e aquilo. Mas que absurdo. Talvez, quem sabe, golpeamos o volante do carro e xingamos, e esbravejamos e sentimos quando vem isso que se chama ira, a gente não sente um calor. Qual que é o ponto? Normalmente, nessas situações, e são infinitas que a gente poderia narrar aqui, a gente está tão identificado com a cena exterior, a gente está tão identificado com o que está acontecendo, vestidos em nós mesmos, ou seja, vestindo essa ira ou essa impaciência, ou os exemplos que fossem, que a gente não se percebe. O que é a autoobservação? É a gente fazer consciência de nós mesmos, do nosso próprio mundo interior. E quando vem a fechada no carro e a freada brusca e esse elemento que se chama raiva, ira, o nome que a gente queira dar, quando ele vem à tona na nossa psique, na superfície da nossa psicologia, que a gente saiba não reagir mecanicamente, não obedecer a esse elemento, que é um elemento que participa da nossa inconsciência, nós já vamos explicar isso, e saber observar. Mas o que é isso? O que a ira faz? O que eu estou sentindo? O que é esse elemento? O que ela quer me convencer a fazer? A entrar numa briga de trânsito? Quais são as possíveis consequências disso? O sentido da autoobservação no nosso dia a dia vai nos permitindo perceber, tomar consciência desses elementos que estão dentro de nós, e a gente vai deixando de ser vítima deles. A autoobservação progressiva, que ela é progressiva e aos poucos, vai fazendo a gente perceber o seguinte, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Vem o elemento ira à tona, por exemplo. Se a gente fica no momento presente, não se identifica com a cena e se auto-observa, pouco a pouco a gente vai começando a como que se descolar. A gente vai começando a perceber que, sim, eu tenho isso que se chama ira dentro de mim. E quem sofre com ela não são os outros, sou eu mesmo. Somos nós mesmos. Mas o sentido da autoobservação, ele vai permitindo a gente ir se descolando e ir fazendo consciência desses elementos. Minha gente, são esses elementos que fazem a nossa vida sofrível, que fazem a nossa vida triste. Essa é a causa fundamental por trás das nossas dores. Esses múltiplos elementos que existem dentro de nós. Pois bem, a autoobservação, pouco a pouco, vai nos permitindo tomar consciência de como funciona a nossa psique e vai nos permitindo nós nos fazermos senhores de nós mesmos. Vai nos dando, pouco a pouco, autocontrole, vai nos tornando mais centrados, mais serenos e menos vítimas das circunstâncias. É a autoobservação que vai permitindo a gente ir explorando esse universo interior que todos nós carregamos e que praticamente não temos consciência dele. Da mesma forma que a gente precisa saber caminhar na vida exterior, a gente precisa saber caminhar na vida exterior, obviamente. Se a gente não souber como atravessar a rua, a gente vai ser atropelado. Se a gente não souber com quem que a gente anda, a gente pode terminar preso na cadeia, andando com bandidos. Se a gente não souber como desenvolver uma boa profissão para poder ganhar o pão de cada dia, a gente não vai ter como se sustentar. Da mesma forma que a gente precisa saber como andar, como caminhar no mundo exterior,
para não se extraviar, para não comer veneno, nós precisamos, da mesmíssima forma, saber caminhar no mundo interior. Nós precisamos saber andar ali. E o que acontece é que, imaginem que a observação, ela vai gerando conhecimento exterior. A autoobservação, ela vai gerando conhecimento interior. E o que acontece é que nós temos muito conhecimento exterior, somos profissionais brilhantes, somos pessoas descoladas na vida que muitas vezes nos julgamos aí capazes de sair de qualquer situação difícil, que temos astúcia, etc. Só que do ponto de vista interior, a crua realidade dos fatos é que somos bebês engatinhando. Faça essa reflexão sincera com você mesmo. É assim ou não é? Qual é o conhecimento interior que nós temos? Nós, por não termos sido educados a aprender a explorar o universo interior, nós infelizmente somos imaturos do ponto de vista interno. Nós não sabemos como funciona a nossa psique. Não sabemos como lidar com ela. E é esse o motivo, a falta de conhecimento interior, que faz com que pessoas brilhantes do ponto de vista exterior, com brilhantes carreiras, pessoas inteligentes, sejam completamente imaturas do ponto de vista interno. É isso que faz com que, por exemplo, na hora de uma situação dramática, em um final de matrimônio, por exemplo, ao término de um matrimônio, o que acontece? Muita gente se desequilibra, se perde, se sente sem chão. Muita gente comete atos contra a própria vida. Vocês sabem do que eu estou falando, não posso repetir muito aqui no YouTube. Pessoas que vão lá e fazem algo ainda pior, que é atentam contra o cônjuge ou contra o ex-cônjuge. Por quê? Porque surgiu uma situação exterior, a separação, que trouxe à tona elementos internos, sentimentos que nós nunca tínhamos explorado. E aí a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. E se sente sem chão, se desequilibra e se desespera e comete loucuras. Qual que é a causa? Qual que é a tendência da pessoa? É por causa da fulana, porque a fulana me deixou, porque o fulano me deixou, porque o fulano me traiu, ou seja lá o que for. Quando em realidade qual é a causa desse desespero? É interno. Os sentimentos nós levamos dentro, nós não levamos fora. E isso vale para tudo. Pessoas que perdem o emprego e se desesperam, e que entram em parafuso e cometem loucuras. Os famosos suicidas do Cassino de San Carlo, onde as pessoas iam, jogavam ali fortunas, perdiam no jogo e se atiravam por uma janela. Se não me engano é esse o nome do cassino. Isso demonstra o quê? Falta de conhecimento interno. O mesmo vale para coisas mais delicadas. Quando, por exemplo, perdemos um ente querido, uma pessoa próxima que falece, é evidente que nós temos todo o direito de ficar profundamente tristes. Se uma pessoa próxima a nós perde a vida, é evidente, ninguém vai ficar em paz com isso. Nós vamos sentir dor, mas quando a gente entra no desespero, essa sensação de se sentir sem chão se deve ao fato justamente porque nós não conhecemos esses abismos internos. E eles estão com a gente aqui e agora. Se a gente não os explora, é porque a gente não quis, mas eles estão agora. Prestem atenção nisso, não são as situações externas que criam os nossos sentimentos internos. Não são. As situações externas, elas simplesmente tocam algum ponto da nossa psicologia,
tocam algo dentro de nós que já estava ali. E esse algo vem à tona. Qual que é a grande vantagem, ou uma das grandes vantagens da pessoa que conhece a si mesma, que sabe lidar com seus próprios demônios? A pessoa não é vítima disso, a pessoa conhece a si mesma, conhece esses elementos, já explorou a si mesma. E uma vez que vem o impacto externo, uma vez que vem o problema, uma vez que vem, seja lá o que for, e esses elementos saltam à superfície da consciência, à superfície da psique, a pessoa não perde o equilíbrio, ela não perde o chão. Ela tem autocontrole, ela sabe lidar com aquilo, porque ela está explorando o seu universo interior. O que é esse fenômeno que nós estamos assistindo hoje? De pessoas com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão. Do que se trata tudo isso? Disso que nós estamos falando. Se trata de que nós vamos vivendo situações na vida. Vamos vivendo situações na vida. Vamos tendo experiências. Essas experiências, a gente vai tendo muitas vezes más impressões dessas experiências, de sabores que a vida nos traz. E o que nós vamos fazendo é que nós vamos acumulando, vamos jogando a sujeira para baixo do tapete. Essas coisas começam a acumular dentro de nós e chega uma hora que elas transbordam. Eis o motivo. Portanto, o autoconhecimento, e aí nesse sentido joga um papel fundamental a meditação. Nós vamos falar em outros vídeos a fundo sobre isso e vamos ver que a Bíblia tem tudo a ver com isso. Quem acha que Bíblia, que cristianismo e meditação não tem nada a ver, está completamente equivocado, está muito mal informado. A meditação é o pão diário dos sábios. Todo grande sábio medita ou meditava, sem exceção, inclusive Jesus, que em várias passagens se retira ao monte para orar e meditar. Portanto, a meditação é parte fundamental nisso, para que nós possamos ir digerindo esses elementos internos que nós carregamos. À medida em que a gente vai tendo experiências na vida e que essas experiências vão gerando elementos dentro de nós, esses elementos precisam ser digeridos e compreendidos. Daí o porquê de nós muitas vezes nos comportarmos como bebês de fato, como não sabemos o que fazer, com os elementos que nos surgem na nossa psique. Por não ter esse conhecimento, lamentavelmente, o que a maioria das pessoas fazem? Correm aos médicos buscando esses remédios, fortíssimos, criam dependência, acreditando que nesses remédios estão a solução e, digo enfaticamente, não estão. O que nós devemos é se interessar e buscar conhecer mais sobre isso que se chama autoconhecimento. Nós temos que aprender, nós temos que compreender essas sombras, esses inimigos íntimos que nós todos carregamos. Eles são uma espécie de nós emocionais, são nós que precisam ser desarticulados. A gente precisa jogar a luz da consciência dentro deles para compreender e começar a desatar esses nós. Da mesma forma, indo um pouco mais fundo, nós vamos chegar na Bíblia. Indo um pouco mais fundo, nós temos que compreender, meus amigos, que a vida, ela é interna, correto? A nossa vida, pergunte a si mesmo, onde está a raiz daquilo que você é? Aonde está isso? Está na esquina da sua casa? Está num poste, no alto do telhado? Onde está a raiz daquilo que nós somos? Está dentro de nós, é evidente. A nossa vida real, a nossa vida espiritual é algo que está dentro de cada um de nós.
Da mesma forma, nós, como uma gotinha da criação, como parte da criação, isso é válido para toda a criação, para todas as pessoas que nós conhecemos, para todos os animais, para a natureza como um todo. A vida da grande natureza é dentro. Isso que se chama físico é uma manifestação para fora, uma manifestação física de uma vida, de uma essência de vida que está mais para dentro. Portanto, se nós queremos saber o que é a nossa vida espiritual, é possível a gente fazer isso sem se interessar e buscar autoconhecimento? É impossível. Não há como. É possível a gente saber o que é a vida exterior, o que é a origem da natureza, o que é a origem dos planetas, sistemas solares, galáxias, universo, sem a gente conhecer dentro? Não. Porque a natureza, os planetas, tudo que existe possui a sua vida interna. A origem da vida que nós vemos manifestada no universo, a origem dessa vida, ela é interior. Ela provém do Espírito Universal de vida. Ela provém disso que se chama Deus. E Deus é algo interno, que se manifesta fisicamente. Portanto, se nós queremos saber as respostas para de onde veio o cenário que nós estamos vendo, quem é Deus, de onde surgiu, como surgiu o universo, a gente pode passar a eternidade olhando para fora e a gente nunca vai encontrar. O que vai acontecer é o surgimento dessas teorias, como os cientistas materialistas gostam de criar, como, por exemplo, a teoria da evolução das espécies, darwinismo e tudo isso, que não passa de uma teoria, que o próprio Darwin questionou a sua própria teoria. Nós vamos estar a vida inteira, vão passar os milênios e a humanidade, enquanto estiver olhando para fora, ela jamais vai encontrar a raiz da existência e os porquês da vida, porque esses, insisto, eles são internos. Daí que nós vemos, por exemplo, Santo Agostinho, quando nos diz: não vás para fora, entre em ti mesmo. No homem interior habita a verdade. Ou ainda, quando vemos no famoso templo de Delfos, na Grécia Antiga, aquela famosa inscrição no frontispício do templo de Delfos, que diz: te advirto, sejas tu quem fores, ó, tu que desejas sondar os arcanos da natureza. Se não achas dentro de ti mesmo aquilo que buscas, tampouco poderás achar fora. Se tu ignoras as excelências de tua própria casa, como pretendes encontrar outras excelências? Em ti está oculto o tesouro dos tesouros. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Essa inscrição é do Templo de Delfos, lá na Grécia, século XI a.C. Pois bem, compreendido a importância do mundo interior, quando a gente explora o mundo interior através da autoobservação e da meditação, que vamos falar em outros vídeos, uma vez que a gente vai adquirindo conhecimento interior, o que a gente se depara? O que a gente encontra? A famosa pergunta da filosofia: quem somos nós? Nós vamos falar de forma bem sintética no primeiro momento. O primeiro que nós encontramos, primeiro que todos nós carregamos dentro de si, não importa de onde a gente venha, se a gente é pobre, rico, onde a gente nasceu, isso realmente não interessa. Nós somos, como diz o Shakespeare, somos todos feitos do mesmo tecido, apenas separados pela tesoura. Nós somos iguais. A primeira coisa que a gente encontra é um elemento que se chama consciência. A consciência é esse elemento
dentro de nós, que é o observador da existência, é a testemunha da vida. É esse elemento dentro de nós que sabe que está vivo, que sabe que a vida é algo importante, é algo valioso, que a gente não quer perder de jeito nenhum, e que testemunha, percebe todos os fenômenos que acontecem ao redor de nós, no mundo exterior, e todos os fenômenos que acontecem dentro de nós, no nosso mundo interior. Isso é a consciência. A consciência é uma gota de luz. É uma luz dentro de... O que é luz? Luz é ver. A luz veio às trevas. A gente já vai entender isso. Portanto, é uma gotinha de luz percebendo a vida. Consciência, a natureza da consciência é de paz. A consciência, ela está em plena e total paz. Ela não precisa chegar em lugar nenhum. Ela não tem ansiedade por nada. A natureza dela é de observação. É um elemento observador. E a consciência é, insisto, essa gota prístina de vida que é o que dá precisamente, por exemplo, é o que dá beleza aos bebês. Quando a gente vê um bebezinho, quem que não se derrete por um bebezinho? Quem que não fica... enfim, a gente fica fascinado quando vê uma criança, a inocência. Aqueles olhinhos ali, se a gente reparar, como que está sempre o bebê? O bebê está sempre com o olhinho arregalado e ele está sempre no momento presente. Reparem como na cabecinha do bebê não tem o elemento tempo. O bebê, a gente nunca vai ver o bebê de canto, roendo unha, preocupado. O bebê tá assim, ó. Ele tá o tempo todo agora, 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 agora. Isso é a essência. Isso é a consciência. Um mesmo nome para uma mesma coisa. Um distinto nome para uma mesma coisa. Essa é a alma humana que está ali, se manifestando nesse bebezinho e que cada um de nós carrega dentro de si, igualzinho. Os budistas chamam esse elemento de Buddhata, elemento Buddhata, o elemento búdico. Este elemento, no cristianismo, nós chamamos de alma. E é na essência onde estão carregadas, de onde brotam de maneira natural as virtudes, os valores. É daí que brota, da nossa essência, que tem por natureza, uma conduta virtuosa. Porém, há um porém. A nossa consciência, a gente quase não acessa ela, infelizmente. Por quê? Porque a nossa consciência, ela tem ao redor dela, ela está aprisionada dentro da nossa inconsciência. Isso que o Freud chamou de inconsciência, o que Jung explicou de forma tão brilhante, falando de consciência e inconsciência. A nossa consciência a gente quase não acessa. Porque, insisto, ela está aprisionada pela nossa inconsciência, pelas nossas trevas interiores. Se a gente, vejam um exemplo simples. A consciência, ela se manifesta sempre, sempre, sempre aqui e agora. Ela está sempre no momento presente. Se a gente faz o exercício, façam e agora, enquanto vocês estão assistindo, façam, não deixa de fazer. Se a gente fecha os olhos e a gente olha para dentro, o que a gente vê? Se a gente tenta olhar a nós mesmos e ver como é a nossa psique, a gente vê o quê? Se a gente é sincero, a gente vê um caos, a gente vê pensamentos desencontrados, discursos íntimos, falando, um falatório mental. Observem por mais tempo. Não agora nesse vídeo, evidentemente, mas se a gente observa um pouquinho, a gente vê que o nosso mundo interior, cada um de nós é uma tempestade ambulante. A gente está o tempo inteiro com
pensamentos contraditórios e tal coisa, e lembrando e projetando, e não, porque depois eu tenho que fazer aquela tal coisa, não, porque do meu trabalho, porque não sei o quê, ai meu Deus, tem aquela conta que tem que pagar, não sei o quê, que hora será que eu vou comer, porque nossa, agora eu tô com fome. A gente tem um caos na nossa mente, a gente tem um caos nas nossas emoções, que são contraditórias, o tempo todo, umas se sobrepondo às outras. Nós temos uma espécie de... Se nós pudéssemos nos ver do ponto de vista psicológico, como nós somos, nós veríamos um pequeno caos que caminha. Pois bem, o que é a boa notícia? A boa notícia é a consciência dentro, que infelizmente a gente quase não acessa. A consciência a gente acessa por meio de silêncio interno, que é perfeitamente possível de se conseguir e necessário. Mas esses discursos, essa tagarelice mental nos afasta dessa essência, dessa verdade interna. A nossa identidade real é a essência. Isso é a nossa alma. Isso é a nossa identidade verdadeira. O caos ao redor de pensamentos e sentimentos passageiros, que uma hora é assim, uma hora é assado, estamos bem, estamos mal, estamos tristes, estamos alegres, eufóricos. Essa convulsão psicológica que mantém tantas e tantas pessoas adoecidas hoje em dia, não é a nossa identidade verdadeira, nós somos a essência. Portanto, é isso que nós encontramos quando a gente explora a si mesmo. E o que a gente precisa fazer? É simples. É difícil, mas é simples. A gente precisa começar a iluminar esse caos interior, essas trevas interiores. Pois a consciência, na medida em que nós vamos observando a nós mesmos, nós vamos, pouco a pouco, compreendendo essas sombras, esse caos que a gente carrega. E devagar a gente vai convertendo, por meio da autoobservação, por meio do estudo de si mesmo, a gente vai devagar transformando essa sombra em luz. A luz veio às trevas, mas as trevas não a compreenderam. Esse é o nosso retrato. É isso que João, no Evangelho de João, é disso que ele está falando, meus amigos, de forma simbólica. A Bíblia é um livro simbólico e esse versículo está falando sobre isso. Esses elementos que nós carregamos dentro, e o que acontece? Hoje por hoje, todos nós, a esmagadora maioria da humanidade, nós temos, em média, mas quase a totalidade de nós, isso é igual, nós temos 3% de consciência livre e 97% de inconsciência. 97% da nossa psique é subconsciente, a parte mais superficial do inconsciente, inconsciente, uma parte mais profunda, e infraconsciente, a parte mais profunda. Essa é a razão pela qual nós vemos isso ser retratado ao longo de várias mitologias, inclusive bíblicas. Esses 3% precisam, então, lutar contra esse 97% de trevas internas. Eis aí Davi e Golias. Essa é a representação. Davi representa a consciência, que precisa derrubar um gigante, o gigante Golias, o gigante da nossa inconsciência. E é por meio de uma pedra, a gente vai falar em outros vídeos do que se trata isso, essa pedra com que Davi derruba Golias e que depois decapita a Golias, é a mesma pedra de tropeço, rocha de escândalo, é a mesma pedra na qual Jesus vai vir edificar a sua igreja. Pedro, é o mesmo símbolo, nós não vamos abordar isso hoje, mas essa é a representação. Ou como nós vemos em muitos mitos e contos, de um cavaleiro que precisa salvar uma princesa
E essa princesa está aprisionada no alto de uma torre. Quem é essa princesa aprisionada no alto de uma torre? A nossa essência, a nossa consciência. E essa princesa está sendo guardada por um terrível dragão, a inconsciência, que o cavaleiro tem que ir lá matar o dragão e liberar a princesa. Ou todas as histórias onde um herói ou um pequeno grupo de heróis precisa enfrentar um mal enorme, muito grande. Eis aí a Sociedade do Anel, Frodo, Aragorn e seus amigos enfrentando um mal terrível ali que se estabeleceu nessa história extraordinária de Senhor dos Anéis, que é simbólica. Esse pequeno grupo de heróis é a essência enfrentando a inconsciência, enfrentando esse grande mal que está dentro de nós. Portanto, todos nós carregamos em nosso interior o bem e o mal. E as narrações bíblicas são narrações sobre diversos ensinamentos que derivam desta luta da consciência contra a inconsciência, do bem contra o mal, dentro de cada um de nós. Essa é a causa fundamental de nós não escutarmos Deus e de nós acreditarmos que não somos escutados. A gente perguntou para vocês no início desse vídeo, dessa aula. Nós perguntamos por que a gente tem essa sensação? Eis o motivo, meus amigos. A gente precisa ser realista e aprender a observar as coisas como elas são. Quando a gente olha para dentro, o que nós vemos? Nós vemos esse caos interior. Nós estamos inconscientes. Como que a gente vai capturar a natureza do divino? Como que a gente vai poder escutar a voz melodiosa do eterno? Como que a gente vai captar o verbo de Deus nesse estado em que nós estamos? É impossível. Não há como. A gente primeiro precisa se limpar dessa sujeira. Se nós nos limpamos, se nós eliminamos isso que a Bíblia chama de pecado, o que é um outro nome para pecado? A nossa inconsciência. A inconsciência é a própria manifestação do pecado dentro de nós. Se nós não nos limpamos disso, de que maneira nós vamos conseguir acessar a isso, a esse que é o Criador? Portanto, para que nós tenhamos essa relação direta com o Criador, para que a gente possa escutar a palavra de Deus, ter contato com anjos, isso é possível, isso não é uma quimera, isso não é uma crença, é possível, mas a gente precisa sair do estado em que nós estamos muito mal. Infelizmente, a gente quer escutar que a gente está bem. E a verdade não é essa. A gente quer alguém dizendo que nós somos maravilhosos, que nós somos incríveis, que nós somos pessoas maravilhosas, cheias de virtudes e tudo isso. A gente quer ouvir, especialmente quando se trata de vida religiosa, a gente quer escutar alguém que passe a mão na nossa cabeça e diga que nós somos lindos e maravilhosos, mas a verdade não é essa. Nós estamos caídos enquanto alma, nós estamos inconscientes, nós estamos adormecidos e a gente precisa despertar, a gente precisa deixar de estar caído, a gente precisa se levantar do lodo de inconsciência na qual todos nós estamos. Portanto, uma vez que a gente se levante, uma vez que a gente vá corrigindo a nós mesmos em todas essas iras, invejas, egoísmos, ressentimentos, medos, ansiedades, depressões, vinganças, maldizeres, enquanto a gente carregar isso dentro de nós, a gente não tem como se aproximar da natureza divina. Na medida em que a gente começa de fato a se limpar disso, e isso não se faz de forma dogmática, não se faz porque eu acredito assim, porque sim, não funciona, a vida não é assim. Apenas como de forma real.
a gente vai se reconhecendo como alguém que possui essas limitações, como alguém que possui esses elementos dentro de si, o que forma a nossa inconsciência? Insisto, isso que a Bíblia vem a chamar de 7 pecados capitais. Nós temos que compreender a nossa identidade hoje, e aqui eu vou falar algo bastante profundo. Espero que vocês consigam me acompanhar. Uma coisa um pouco forte, um pouco dura, mas é a realidade. Se a gente quer a verdade, a gente precisa ver a verdade como ela é. O que nós chamamos de eu, de mim mesmo, de si mesmo, é algo múltiplo, é uma multiplicidade. Nós temos eus, nós não somos um eu, um indivíduo. A nossa psique, lamentavelmente, ela está estilhaçada por esses múltiplos eus que nós carregamos. Esses eus aprisionam cada um deles um pedacinho da nossa consciência. Então, um é o eu que diz: eu vou trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser bem-sucedido na vida, eu vou ser uma pessoa de sucesso, etc, etc, etc. Outro é o eu, a hora que toca o despertador, que fala: ah, mas meu Deus, mas eu tô tão cansado. Ah, não, mas isso acho que não é bem assim, para que trabalhar tanto? Tem que ficar tranquilo. Esse é o outro eu. Um é esse elemento que se chama cobiça. A cobiça dentro de nós, que é um aspecto da nossa inconsciência, ela deseja algo. Ela deseja o quê? Muito dinheiro, muita fama, seja o que for. A cobiça, ela tem uma forma de pensar, uma forma de sentir e uma forma de agir. Então, a cobiça faz planos. Além do meu trabalho, eu vou trabalhar tantas horas a mais, ou eu vou sair do meu trabalho, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer uma faculdade, vou fazer isso, porque eu vou fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa, porque eu quero ter tal casa, tal carro, tal... Ela faz planos, ela usa a nossa mente, o nosso centro intelectual, para projetar os seus planos. E ela tem uma forma de pensar. Outro eu totalmente distinto é o da preguiça. E aí, insisto, quando chega na hora de acordar de manhã para trabalhar mais cedo do que ia, ou quando termina o expediente e aí tem que enfrentar uma pós-graduação, mas pensando bem, acho que não é bem assim. Não... Tá, mas cadê aquela forma de pensar? Mas aquela pessoa motivada, cadê? Não tá mais ali. Porque o que está atuando agora é um outro eu. Um é o eu que jura amor eterno a uma mulher. Porque você é a mulher da minha vida, você é maravilhosa, porque eu quero ter filhos com você, e faz carta de amor e leva para jantar à luz de velas e faz toda uma cena e uma aparência. Esse é um eu. Outro eu é quando passam e o homem apaixonado se vai com a mulher. Mas e o amor da vida? Não. Quem fez essa promessa foi um eu. O outro eu que se enamorou da primeira que passou é outro eu. Essa é a causa, esse é o motivo porque nós não temos constância. Uma pessoa que diz: eu vou ser mais espiritualizado porque o perdão, porque assiste vídeos como esse que vocês estão assistindo agora, porque Jesus, porque cristianismo, porque Maria, porque não, eu vou ser uma pessoa. Aí vem a pessoa e pisa no calo. Primeiro que vem ali, faz uma crítica, já se transforma. Já xinga, briga, grita, fala absurdos, etc, etc, etc. Cadê aquela pessoa pacifista? Ela não está mais ali. Aquele elemento psicológico, aquele eu que jurou que seria religioso, pacifista, se voltou pro fundo da inconsciência e surgiu um outro, que se chama ira.
E a ira, opa, ó, não leva desaforo para casa, porque eu não levo desaforo para casa. Vocês estão me acompanhando? A nossa psique é fragmentada. Ela está toda estilhaçada dentro dessa multiplicidade egóica, multiplicidade de egos. Ego é uma palavra em latim que significa eu. A gente tem a mania hoje em dia de falar, não, porque porque tem que cuidar para não alimentar o ego, porque o ego. Minha gente, ego é eu em latim. O ego não é um elemento em algum lugar aí por dentro, O ego sou eu. Sou eu mesmo. Infelizmente, o nosso mim mesmo, ele está aprisionando a nossa essência. E o que a gente precisa fazer então? A gente precisa compreender cada um desses eus, reconhecer os nossos erros, daí a importância da humildade. A gente precisa reconhecer. Eu sou iracundo. Não adianta a gente ficar culpando os outros e dizer não, porque o problema é que a gente se justifica. Não, mas eu falei desse jeito porque olha só também o que o fulano falou, né? Olha só o que ele fez. Enquanto a gente fizer isso, a gente não vai se corrigir nunca. E a gente vai estar afastado de Deus. É preciso humildade. É preciso reconhecer. Eu sou iracundo. E estudar a si mesmo. Chegar no final do dia, fazer uma reflexão. Como foi o dia? O que eu fiz hoje? Nossa, olha, tal horário, em tal momento, eu falei de forma ríspida com fulano. Fui grosso com a minha esposa. Fui impaciente com meu colega de trabalho. A gente precisa reconhecer, estudar como é essa tal dessa ira dentro de mim. O que é esse negócio? O que ele fala dentro de mim? Como eu não posso mais ser vítima disso? Reconhecer que eu sou orgulhoso, que a gente se ofende fácil. A pessoa fala qualquer coisa, nos faz uma crítica e a gente se ofende. Como que a gente vai melhorar? Como que a gente vai se corrigir se a gente não pode escutar crítica? Nós somos preguiçosos, invejosos. A gente inveja as outras pessoas. Não fala. Aqui, né? Não fala, não assume. Mas somos. Essa é a crua realidade da forma como nós estamos. Nós temos essa multiplicidade interna que precisa ser eliminada da nossa psique, não melhorada. Não é que se trata, não é que a gente precisa melhorar um pouco. Não, esses elementos a gente precisa eliminar ele de dentro de nós. A gente precisa eliminar a ira. E uma vez que a gente elimina a ira, que é uma inconsciência que está aprisionando uma parte da nossa consciência e da nossa alma, naturalmente vai surgir no lugar a paz, a serenidade. Uma vez que a gente compreende, elimina isso, se chama orgulho. E hoje em dia se adora dizer que orgulho é uma virtude. Meu Deus do céu, orgulho nunca foi e nunca vai ser uma virtude. Está lá muito claro na Bíblia. Orgulho é uma das causas da queda do paraíso, por orgulho. O orgulho é o oposto da humildade. A humildade, sim, é uma virtude. Na medida em que a gente compreende o nosso orgulho e vai paulatinamente, aos poucos, vai eliminando esse orgulho, naturalmente vai nascendo a flor exótica da humildade. Na medida em que a gente vai eliminando os medos, vai nascendo a coragem. Na medida em que a gente reconhece que nós somos egoístas, e nós somos egoístas, o que interessa é o nosso próprio umbigo, o meu primeiro, o meu segundo, o meu em terceiro. Essa é a crua realidade de todos nós hoje em dia. Na medida em que a gente compreende esse elemento de egoísmo dentro de nós e vai eliminando, vai nascendo isso que se chama altruísmo. Esse é a raiz, o porquê que se diz que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena. Depois disso, ele andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 o acompanhavam,
assim como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Está lá em Lucas 8. O que são esses 7 demônios de Maria Madalena? São os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são as raízes de onde emana essa multiplicidade. São 7 cabeças de legião que estão dentro de nós aqui e agora. E desses elementos saem como se fossem ramificações, pequenos eus menores. Mas as cabeças, as raízes, são esses 7. O que significa a Bíblia dizer que Jesus expulsou 7 demônios de Maria Madalena? Maria Madalena estava livre de pecado. A sua essência estava livre. Ela havia compreendido os seus próprios erros e, por meio dessa humildade e compreensão, o Cristo a limpou. O Cristo expulsou os demônios de dentro dela. A gente pode eliminar? A gente não consegue eliminar. O nosso papel é reconhecer, ter humildade, compreender e pedir para se eliminar. E aí o Cristo nos limpa. Daí que só o Cristo nos salva. O mesmo vale quando a gente observa essa outra passagem. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos. Um homem possuído por um espírito impuro habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Essa famosa passagem do homem endemoniado, que vem dos túmulos para encontrar Jesus. O que significa isso, minha gente? Isso é simbólico. Significa que essa pessoa estava morta espiritualmente. Ela estava com os mortos. A pessoa que está completamente possuída pelo ego, que é o caso de todos nós estamos mortos espiritualmente. Nós não penetramos na vida eterna. A gente só pode penetrar na vida eterna uma vez que a gente eliminou o ego e assim se uniu, se fundiu novamente ao Cristo, que esse sim é a vida eterna. Esse que estava possuído vinha dos túmulos. E continua a Bíblia. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, clamando em alta voz: Que queres de mim, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe disse: Sai desse homem espírito impuro. E perguntou-lhe: Qual é teu nome? Respondeu: Legião é meu nome, porque somos muitos. Marcos capítulo 5, versículos 2, 3 e 6 a 9. Ou seja, nessas passagens de forma simbólica, a gente está vendo retratado essa multiplicidade que todos nós carregamos. Portanto, meus amigos, a luz da consciência dentro de nós precisa iluminar a nossa inconsciência, os nossos defeitos, os nossos pecados, o nome que a gente queira colocar. Pouco a pouco ir compreendendo e nos limpando desse pecado. E uma vez que nós estejamos limpos, uma vez que não tenha mais, que a gente tenha convertido o inconsciente em consciente, que nós tenhamos nos tornado um indivíduo, no sentido completo da palavra, equilibrado, sempre o mesmo, sem essas contradições, sem essa bagunça interior, imbuído da paz que a consciência presente, que a consciência desperta nos permite. Uma vez que haja essa limpeza, uma vez que não haja pecado, a alma se reconecta a Deus, se reconecta ao Cristo. E eis aí a religião. A palavra religião vem do latim religare, que significa ligar de novo. Um dia nós estivemos já conectados ao divino, mas nós nos desconectamos.
e estamos desconectados, imersos na nossa inconsciência. Nós precisamos nos limpar e nos reconectar ao nosso Criador, ao nosso Cristo, pois é disso que se trata a vida espiritual e a explicação bíblica, as parábolas bíblicas são símbolos que nos apontam para esse nosso universo interior, para essa nossa própria mitologia particular, que é o nosso próprio mundo interior. Se você quer se aprofundar nesse tema e quer saber mais profundamente sobre esses assuntos, convido a nos acompanhar aqui nesse canal, curtir, compartilhar, fazer a sua inscrição nesse canal e também adquirir o nosso livro chamado O Simbolismo Secreto da Bíblia, onde esse tema é tratado e esmiuçado com toda a profundidade que ele merece. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.